Também para falar de outro assunto bastante importante, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que mira o esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, a fala do INSS. Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e diversas medidas cautelares. Entre os presos estão o Alessandro Stefanuto, o ex-presidente do INSS, e Antônio Carlos Antunes, que é o careca do INSS, né? Segundo as investigações, os suspeitos atuavam inserindo dados falsos em sistemas oficiais para incluir beneficiários em associações ou entidades fictícias. A partir disso, eram feitos descontos mensais indevidos diretamente nos pagamentos de aposentados e pensionistas. Muitos deles sem qualquer conhecimento sobre as cobranças. A gente falou bastante sobre isso ontem aqui no Acorda Metrópolis, porque enquanto a gente estava ao vivo, teve a deflagração da Operação Sem Desconto, de mais um braço da Operação Sem Desconto, que foi às ruas a partir, inclusive, das matérias de denúncia do Portal Metrópolis, que foi o primeiro veículo a dar essas histórias lá em dezembro de 2023. E aí ontem a gente teve mais um desdobramento. A gente falou bastante com a Marília Ribeiro, que já está aqui no estúdio comigo para falar um pouquinho mais sobre, principalmente, o dia seguinte. E agora a gente já tem diversas informações sobre isso tudo. Bom dia, Marília. Tudo bom? Oi, Nath. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis. A gente vai falar, assim, um pouquinho, né, Nath, sobre mais essa fase da Operação Sem Desconto, que aconteceu ontem. Ontem também tivemos sessão de CPMI do INSS. Alguns parlamentares, eles ficaram sabendo dessa operação através da gente, né, da imprensa lá dentro do Congresso Nacional. A gente vai trazer mais detalhes, porque essa operação ela acabou respingando também ali durante a sessão da CPMI, isso porque a gente teve oitivas onde nós ouvimos ali, né, podemos ouvir uma pessoa que é ligada também a uma entidade que está sendo investigada pela Polícia Federal. Os parlamentares também falaram a respeito das prisões que nós tivemos e também das outras medidas, né? Tivemos tornozeleira eletrônica, mandados de busca e apreensão. Ontem aqui no Acorda a gente conversou até com o vice-presidente da CPMI do INSS, o deputado Duarte Júnior, que quando falou com a gente estava sabendo ali a princípio da prisão de Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, mas também logo depois chegou a informação do mandado de busca e apreensão de Edson Araújo, que foi um deputado estadual, é um deputado estadual lá do Maranhão, que acabou ali ameaçando, de acordo com Duarte, o ameaçou por conta dessa investigação que está sendo feita pela CPMI. Naquela hora que a gente falou com Duarte, ainda não sabia dessa busca e apreensão. Depois veio, e aí lá na casa de Edson foi encontrado ali dinheiro, ele que faz parte também de uma das entidades que está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, são muitas entidades, né, Nath? A gente vem observando aí, a primeira operação aconteceu em abril, muitas operações vêm acontecendo, muitos desdobramentos e pessoas muito importantes ali para poder desvendar o que de fato acontecia com a farra, né, com os descontos indevidos de pessoas que necessitam desse dinheiro, né? A gente está falando de aposentados e de pensionistas do INSS, descontos ali que eram feitos de forma mensal, entre os valores de R$20 e R$40, é um valor mínimo, mas que, tirado todos os meses, ao enriquecimento, né? A gente tem um prejuízo aí somado, pelo menos por enquanto, de acordo com a Polícia Federal e com a CGU, de mais de R$6 bilhões. É muita grana. E também quem está em cima dessa história é a Mirelle Pinheiro, nossa colunista aqui do Metrópolis, que está sempre a par das operações da Polícia Federal, das polícias aqui estaduais. Mirelle, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Hoje, não para falar de Operação Contenção, né, e os desdobramentos dela, a gente vinha falando bastante com a Mirelle sobre isso. Hoje, então, também de Operação Sem Desconto. A Mirelle ontem na coluna trouxe ali, né, um cara crachá, a identificação e também os ramos, a capilaridade desses trabalhos, desses investigados todos que foram presos e também das buscas e apreensões, né, Mirelle? Pode trazer aí alguns desses detalhes que você trouxe para a gente na coluna ontem.
Oi, bom dia, Nath, bom dia, Marília, bom dia a todos. De fato, essa foi uma operação que sacudiu aí a cidade, né? Ontem gerou muita repercussão, inclusive durante os mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal chegou a apreender até mesmo um fuzil, armas, munições, pelo menos 2 carros assim de luxo, um cofre abarrotado de dinheiro. Então, de fato, foi uma operação aí muito importante e que mirou especialmente no mecanismo montado pela Conafer. A Conafer, nós inclusive aqui na coluna chegamos a abordar bastante a operação deles, porque o que que eles faziam? Eles pegavam documentos, né, de aposentados, de pensionistas, fraudavam essas autorizações e, segundo aí a Marília até comentou, eles descontavam a aposentadoria. Então, no caso da Conafer, ali de 2%. De fato, é um valor que para muitas pessoas pode parecer pouco, mas se somado aí ao longo dos anos pode realmente atingir um valor expressivo. Então, assim, a Conafer ela chegou a fraudar 600 assinaturas por dia. Então, pensa aí o volume e o tamanho dessa fraude operado apenas pela Conafer. E vale lembrar que não é só a Conafer que é investigada na operação sem desconto. Temos aí diversos sindicatos que, inclusive, alcançou essa marca aí de pelo menos 6 bilhões de reais no esquema criminoso. E a gente vê, né, Mirelle e Marília, que são pessoas de cargos muito grandes, que tinham muito acesso a informações fundamentais dessas pessoas todas que sofreram esses prejuízos. Então a gente tem ex-ministro da Previdência, a gente tem presidente do INSS e também esses presidentes todos dessas entidades que serviriam, né, tinham um fim importante, mas que foram totalmente desvirtuadas para os criminosos. Acho que a Marília tem mais informação. Nath, além também, né, dessas pessoas que a Mirelle também acabou citando aí, a gente também tem envolvimento de parlamentares, né? A gente ontem chegou aí até o gabinete do deputado para poder verificar ali. Ele fala sobre a venda de um avião que também foi utilizado por uma dessas entidades que teria utilizado desse dinheiro, desses descontos. Eu só vou buscar o nome do parlamentar, Euclides, Nath. né? Euclides Petersen. Ele é do Republicanos lá de Minas Gerais. A gente reforça aqui que a busca e apreensão dele não aconteceu no gabinete que fica aqui em Brasília, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, mas aconteceu lá no estado, assim como também com o Edson Araújo, que é o deputado estadual lá do Maranhão, que também faz parte ali de uma entidade de pescadores. A busca e apreensão aconteceu lá no estado do Maranhão, então a gente vê que é um esquema bastante grande, né, Nath? E que ali, a Alessandra Stefanuto, de acordo com as investigações da Polícia Federal, ele mesmo o INSS recebendo as informações de que estava acontecendo esses descontos indevidos, ele estava ali fazendo essas liberações desses descontos e ele recebia até uma espécie de mesada. Eu acho que a Mirelle, ela pode contar até um pouco mais pra gente sobre o papel de Alessandro Stefanuto, ele que é ex-presidente do INSS. Ele foi indicado por Carlos Lupe. A gente lembra que na época da operação, Carlos Lupe, em uma coletiva, chegou a defender essa indicação que foi feita. A Alessandra Stefanuto disse que não tinha nada a ver com esses descontos indevidos, e isso lá em abril. Logo depois acabou culminando na demissão de Alessandro Stefanuto do Instituto, e ontem a gente viu ele sendo preso por facilitar com que esses esquemas pudessem acontecer lá dentro do INSS, isso de acordo com as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. E a gente ainda tem um ex-ministro também, o José Carlos Oliveira, que é ex-ministro da Previdência Social do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ali também, de acordo com as investigações, ele era tratado ali também como um dos pilares dentro dessa farra do INSS. Eu acho que a Mirelle, ela consegue desdobrar pra gente, né, um pouco mais dessas informações. Isso, inclusive sobre o deputado, ele foi citado como um dos mais bem
pagos nesse esquema. Ele ganhou pelo menos aí 14 milhões, segundo a investigação da PF, e o papel dele seria blindar, né, todos esses integrantes do grupo criminoso, tanto a Conafer quanto os operadores do esquema. Segundo a denúncia e a decisão também emitida aí pelo ministro André Mendonça, esse esquema da Conafer, ele era dividido principalmente em 3 núcleos. Os 3 núcleos, eles eram... Era como se fosse uma hierarquia, né? A hierarquia de comando, que era exercida pelo presidente da Conafer, que inclusive tem mandado de prisão, mas ele ainda não foi localizado. O nome dele é Carlos Lopes. Ele seria o responsável por organizar todas essas filiações, organizar quem receberia a propina, enfim, ele era apontado aí como um cabeça do esquema e as decisões partiam dele, segundo investigações da Polícia Federal. Logo em seguida, seria o núcleo financeiro. Segundo também a PF, o núcleo financeiro seria coordenado aí por uma figura que inclusive foi preso ontem, que é o Cícero Marcelino. O celular dele tinha informações importantíssimas, incluindo aí esse pagamento, essa mesada aí de 250 mil para o Stefanuto, dinheiro que era recebido por meio de uma imobiliária, que em nome aí de terceiros mais ligados ao Stefanuto, e até mesmo uma pizzaria. E aí essa pizzaria resultou até num apelido interessante para o Stefanuto, que era italiano, né? Então, quando eles precisavam falar sobre o Stefanuto, sobre esses repasses, eles tratavam como o italiano por conta dessa pizzaria, que o dinheiro da propina teria sido encaminhado para essas empresas de fachada, né? Logo em seguida também tem a questão dos deputados, né, que eles agiam ali de forma a blindar o esquema, o próprio Stefanuto também, porque para você manter essas contribuições seguidas aí de 2% por cada supostamente associado, eles precisavam de uma proteção institucional, né? Uma proteção dentro do INSS. Então, essas figuras políticas, essas figuras públicas, elas eram responsáveis por manter esse esquema tão lucrativo aí funcionando. E no caso